A intolerância religiosa é um dos problemas mais graves do mundo. O fanatismo leva milhões de pessoas a cometerem atos extremos. Países declaram guerras em nome de uma determinada religião. A falta de respeito à diversidade cria e fortalece o caos e a violência em todo canto do mundo, inclusive no Brasil. A intolerância religiosa fere a dignidade humana, alimenta a arrogância, o fundamentalismo e o egocentrismo. A história já registrou várias guerras e conflitos violentos provocados pelo extremismo religioso. O Holocausto na Alemanha, que resultou no extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas, é o maior exemplo de intolerância ocorrida no mundo. Israel e a Palestina é outro exemplo bárbaro e desumano de fanatismo. No Brasil, existem leis específicas para se combater a intolerância. O Código Penal e a Lei Federal 7.716 prevêem prisão para quem praticar esse crime. Será que essas leis estão sendo aplicadas? A intolerância religiosa nos seus múltiplos aspectos. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. As religiões de matriz africana são as maiores vítimas do preconceito e desrespeito às diferenças culturais. Terreiros de candomblé são brutalmente atacados e destruídos por atos selvagens desrespeitosos. Só no Distrito Federal, em 6 meses, 15 terreiros foram incendiados e vandalizados. O barracão do templo Axé Oiá Bagã, conhecido como Casa da Mãe Baiana, localizado no núcleo rural Córrego do Tamanduá, virou cinza. A proprietária e mais 4 pessoas dormiam no local na hora do incêndio. Essas são imagens que chocam, que nos fazem refletir até que ponto pode chegar o nível de intolerância de alguns em relação à religião de outros. Mãe Baiana, do terreiro Axé Oiá Bagã, foi mais uma vítima do fanatismo. Considerada a porta-voz dos movimentos religiosos do Distrito Federal e em torno, ela acredita ter sido vítima de represália por seu engajamento na luta contra a intolerância. Uma retaliação, porque eu estive à frente de todos esses casos, levando e incentivando as pessoas que têm medo de fazer a denúncia. Elas têm medo porque trabalham em órgão público, porque os filhos de santos são pessoas da alta sociedade e não quer que veja, que note que eles são de terreiro. E no outro dia, quando muito deles se declara que bota uma conta dessa no pescoço, no outro dia ele está desempregado. Ele tem filho para criar, ele tem casa para pagar aluguel, ele tem que comer, ele não pode estar desempregado, o cidadão precisa trabalhar. O terreiro de Mãe Baiana, localizado numa chácara do Distrito Federal, foi totalmente destruído por um incêndio criminoso. No dia 27 de novembro do ano passado, por volta das 5 horas da manhã, a mãe de santo acordou em meio à forte fumaça e às chamas que se espalharam rapidamente pela estrutura de madeira destruindo o barracão. Quando eu abri a porta aqui, eu vi o fogo ali, na frente. Os fundos do barracão, ficou um buraco na telha. Tá lá o buraco, enorme ainda na telha. O fogo, ele entrou de fora para dentro numa velocidade incrível. Agora, o fato, né, tinha enfeite, como toda casa tem enfeite, a gente aqui enfeita com palha de coqueiro, a gente enfeita com folha de momona. Eu estou dentro de uma tradição, estou dentro de uma casa de santo, e casa de santo é folha.
Aqui a gente aproveita a folha seca, a folha verde, a folha madura. Então, a tradição é essa. O governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, esteve no local para prestar solidariedade e apurar os fatos. O senhor soube desse caso aqui, mas os casos do entorno, o entorno para mim é Brasília. E ele disse, não, mãe baiana, se você nasce assim, você está certo, então uma pasta, um recorte com a pasta não serve. Eu vou criar a delegacia contra ódio de intolerância religiosa. E foi aí que surgiu essa delegacia. A destruição do espaço foi total, apesar de não contar com ajuda financeira para reerguer o novo templo. Mãe Baiana diz que não vai sucumbir. Ao contrário, ela está disposta e determinada a continuar a luta e seguir o caminho que escolheu para a prática de sua religião, o candomblé. E eu sou preta, pobre, mãe de santo e sou militante da causa do negro, da causa do povo de terreiro. Vim para isso, vou continuar com essa força que Deus me deu, porque eu tenho certeza que foi Deus que me deu essa força e eu vou continuar com ela e não vou abaixar minha cabeça. Otimista e determinada, Mãe Baiana diz que vai continuar sua missão espiritual, que é fazer o bem aos necessitados, além de dar continuidade à doutrina de seu orixá. Yaparrei, Ansan! Yaparrei! Daqui eu ia! Yaparrei! Terminei gostando da minha batalha, porque eu sei que a minha batalha faz com que as pessoas que estão ao meu lado se levante e vá à luta, se levante e olhe que a gente não pode sentar, a gente não pode se esmurecer. É doído, doeu, eu chorei como todas as pessoas, eu sou de carne e osso, mas eu não posso ficar a vida inteira sentada, eu não posso ficar a vida inteira chorando, eu preciso me levantar, me reerguer, né? Porque a força que o meu orixá me dá é essa. Essa é a minha condição, é a minha força e eu amo tudo isso. Ao final da entrevista, a Mãe Baiana agradeceu a presença de nossa equipe de reportagem por contar e mostrar a todos o drama que resultou na destruição do templo Axé Oiá Bagã. Muito obrigado à direção, né, da TV Senado, que se importou, né, de mostrar a nossa história. Então, que ela sirva de exemplo para o Brasil e para o mundo, e para cada um que puder assistir. Obrigada. Nem os espíritas kardecistas escapam da ação nefasta e cruel de grupos fundamentalistas. Durante a madrugada do dia 29 de janeiro, eles arrombaram a porta e atearam fogo no Centro Espírita Alta de Souza, localizado em Sobradinho. O crime ocorreu uma semana após ser criada pelo governo do Distrito Federal a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial e Religiosa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, eu vos repilo com todas as forças de minha alma, mas peço para vós a misericórdia de Deus. No início deste ano, o Centro Espírita Kardecista Alta de Souza, localizado em Sobradinho, no Distrito Federal, também foi alvo de intolerantes que tocaram fogo sem piedade. Guilherme Varandas, o responsável pelo centro, disse que a porta foi arrombada e os bombeiros encontraram 9 focos de incêndio. Sendo que os últimos dele foram aqui neste sofá e na nossa biblioteca. Foram os 2 últimos focos, sendo que este sofá de pano estava encostado na janela, né? Então, portanto, os bombeiros concluiriam que ninguém poderia entrar ali por ali depois que
esse incêndio aqui começou, que foi o último. Quando saiu agora muito fósforo queimado lá do lado de fora. O local foi periciado e o caso foi investigado pela delegacia criada especialmente para tratar crimes de intolerância religiosa. Aqui em cima, o Instituto Criminalística recolheu 2 garrafas de combustível que me perguntaram se era nosso. Eu falei, não, nós nunca trouxemos nada. E sobrou essa aqui que eles nem quiseram levar porque ela derreteu e não tinha impressões digitais. Tudo leva a crer, devido aos últimos acontecimentos de alguns anos para cá, que a gente foi vítima de intolerância religiosa, com certeza. Eles já têm lá o resultado, né? Já está com o juiz e eles agora vão atrás dos culpados. Isso é uma determinação, inclusive, do próprio governador. E está nos ajudando, está pedindo que isso seja resolvido para que a gente seja o último a passar por esse pesadelo, vamos assim dizer. Aqui, como vocês podem ver, a nossa sala mediúnica, e o foco veio daqui de dentro do nosso depósito, que graças a Deus não queimou nada, mas as cadeiras que eram de pano entraram em combustão muito rápido. O fogo foi tão intenso que chegou a derreter o vidro de todas as janelas do centro kardecista. Foram necessárias 3 viaturas do Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio. Segundo os bombeiros, os vidros dali de fora que enfrentou aquele fogo lá foi acima de 600 graus, porque para derreter do jeito que derreteu ali, chegou perto de 1000 graus. O resultado da perícia e as investigações da polícia já chegaram aos responsáveis. Nós já conseguimos identificar os autores, já vem sendo interrogado para que a gente apresente à justiça todo o fato com a sua materialidade e autoria. E o que pode acontecer com essas pessoas? Elas podem ser presas, aos crimes são aplicados pena de reclusão, e à medida que o juiz tomar conhecimento do fato, as provas que serão encaminhadas e judicializadas posteriormente, ele vai aplicar a pena, e aí fica a critério da justiça, o quanto da pena. E no próximo bloco, o Inclusão vai mostrar iniciativas do Senado para combater a intolerância religiosa. Voltamos já. Diante do crescente aumento de queixas de casos de agressão aos templos de matriz africana, a Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou audiência pública com integrantes de vários terreiros de candomblé, umbanda, e ouviu também representantes do governo e da igreja. Os senadores foram solidários às reivindicações propostas. Ao abrir os trabalhos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, destacou alguns casos de intolerância religiosa ocorridos recentemente no Distrito Federal e no estado da Bahia. Em Águas Lindas, Goiás, um terreiro já atacado há menos de um mês sofreu nova violência, dessa vez criminosa, onde o local foi incendiado. Segundo a estimativa, o prejuízo pode chegar a R$100 mil. Mas muito pior do que isso é a dor, é a violência e a simbologia que infelizmente demonstra o ódio contra as religiões, no caso aqui de matriz africana. Na mesma noite, uma caminhonete bateu violentamente contra o portão de um outro terreiro em Santo Antônio Descoberto, região do entorno de Brasília. Fogo, ódio,
Ainda pior foi a execução diante de olhos da própria família do pai de Santo Cizenando Jesus Carvalho, 39 anos. O assassinato ocorreu na noite de sábado em Salvador. Representantes de religião matriz africana do Distrito Federal foram unânimes em afirmar serem alvo de perseguição, discriminação, ódio e desrespeito em seus direitos. Tem alunos sendo atacados nas escolas porque está usando uma conta no pescoço. Tem mulheres que trabalham como doméstica que não podem falar que são das religiões de matriz africana, porque senão elas não são contratadas, elas não trabalham. Tem professores que não podem falar que também seguem as religiões de matriz africana, porque sofrem represália pelos diretores. Eu pergunto, o Estado não é laico? A violência em nossos terreiros é cada dia mais naturalizada. Por que essa impunidade de alguns segmentos religiosos nos acometendo de violações de direito o tempo inteiro? A gente vê a intolerância religiosa matar em nome de Deus. O mundo hoje sofre muito em nome de Deus. Parece que Deus mandou o muçulmano atacar judeus, judeus atacarem não sei quem, e vai assim por diante. Deus não defende a morte. E é o único Deus para todos nós. Eles têm quebrado a imagem de santa, têm entrado na igreja católica, têm derrubado e quebrado a imagem de santa. Essa postura de alguns irmãos evangélicos, com certeza eles não representam as expressões evangélicas. São pessoas desequilibradas que estão lá agindo de maneira individual ou representando um pequeno grupo. Precisa cada vez mais esses debates serem heterogêneos também, com pessoas de outras religiões, com pessoas, para a gente poder ir trocando e introjetando um sentimento diferente. Até na Bahia, um prefeito mandou destruir um terreiro de candomblé, mas depois voltou atrás pela pressão que sofreu da classe política, inclusive a nossa pressão, para que reconstruísse. O senador Otto Alencar colocou aqui que o prefeito de Salvador, ele derrubou, um terreiro. E nós fomos para frente desse terreiro, para frente das máquinas, e dissemos: vocês vão ter que passar essas máquinas agora por cima de nós. Cada uma das palavras que eu tenho escutado aqui carrega uma emoção que é rara a gente ouvir nessa casa. E uma consciência e uma firmeza que também é rara. E, sobretudo, um amor até por quem persegue vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de tirar o chapéu para o senhor. Agradecer a coragem. Porque a gente sabe que esse espaço aqui, a palavra é dura, mas ela é real, está infectado de intolerância religiosa. Então é um ato corajoso da parte do senhor nos receber aqui. Porque muitas das vezes a gente se apresenta como minoria. E nós não somos a minoria. Nós somos um grande número. Mas infelizmente a intolerância e o preconceito faz o nosso povo não se fazer presente. Ao se agredir os povos de terreiro, as casas, nós não estamos agredindo apenas as casas e a religiosidade que precisa e merece ser exercida em todas as suas esferas. Nós estamos agredindo a nós mesmos. Brasília conta com uma delegacia especial para combater crime de intolerância religiosa. A medida foi tomada após uma sucessão de ataques contra terreiros de matriz africana aqui no Distrito Federal. Em 3 meses foram registradas 15 ocorrências de destruição dos templos. Em pouco tempo de funcionamento, a delegacia, que vai atender também denúncias de crimes contra idosos e pessoas com deficiência, já conseguiu identificar os responsáveis por invadir e incendiar um templo kardecista. Agora, o processo segue para julgamento na Justiça.
A delegada especial pela DECRIM, Delegacia de Repressão à Discriminação Racial e Religiosa, Gláucia Cristina, já passou por diversas unidades policiais desde que ingressou na corporação há 20 anos. Para ela, todas as formas de intolerância têm que ser combatidas. A gente tenta coibir qualquer forma de discriminação religiosa, qualquer religião, não só de matriz africana, como alguns argumentam que têm sido as mais vitimadas, né? Mas a Constituição dá direito a qualquer pessoa ter qualquer religião ou mesmo não ter religião nenhuma. É uma escolha sua própria, de cunho pessoal, e é um direito que é dado. O Estado laico é isso aí, que não haja intervenção do Estado em relação à religião, e é um direito da pessoa. É isso que se pretende coibir, né, qualquer forma de discriminação em relação à religião. Em pouco tempo de funcionamento, a delegacia já recebeu denúncias de casos de intolerância religiosa ocorridos no Distrito Federal. Já recebemos algumas denúncias, né, não só de matriz africana, isso aí eu friso porque qualquer um tem direito de vir aqui. Qualquer pessoa que se sentir de alguma forma rejeitada ou discriminada pela sua escolha religiosa. Há vários dispositivos na legislação brasileira que condenam a discriminação religiosa. A Lei Federal 7.716 e o artigo 208 do Código Penal. Explica a delegada. Nós temos, por exemplo, o incêndio que é previsto no Código Penal. Né? Aliada a ele, se a motivação do incêndio, de quem atear fogo no local, for de cunho religioso, vai queimar aquele determinado local porque não gosta daquela religião onde se cultua, ou para quem o culto é realizado ali, e ateia fogo naquele lugar, aí sim tem a legislação própria da lei do racismo, onde prevê que, em virtude da religião, tem uma punição específica. Então aí nós vamos associar o crime de incêndio ao crime de racismo. A senhora acha que a divulgação dessa delegacia e mais a divulgação também de elementos envolvidos nesse tipo de crime junto à população pode coibir mais a ação dessas pessoas que depredam templos, enfim? Sem dúvida nenhuma, a existência de uma unidade específica pode afugentar, porque o Estado passa a dar um olhar maior e diferenciado para o cometimento desse tipo de crime. Então, uma vez que existe uma unidade para isso, são centrados esforços nesse combate, a tendência é que apareçam mais, não é acontecer mais, é que apareçam mais, esses casos sejam relatados com maior frequência e uma coação maior. A senhora acha que as pessoas ainda têm medo de denunciar e serem alvo de represália? Eu acho que as pessoas estão um pouco desacreditadas no sentido de que eu vou falar e não vai acontecer nada. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal vem se aparelhando para que a gente possa, da melhor forma, estar dando respostas efetivas e eficazes para a população daqui. Ele é pastor de uma igreja evangélica em Orlândia, interior de São Paulo. É conferencista, deputado federal e pertence ao movimento evangélico brasileiro, que congrega 40 milhões de adeptos. Atualmente tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Figura polêmica, adorado por uns e odiado por outros. O deputado Marco Feliciano, em entrevista exclusiva ao programa Inclusão, falou de ideologia, perseguição e intolerância religiosas e ressaltou que esses não devem ser assuntos tratados em ambiente político. Ele se diz um fiel representante da igreja evangélica, que hoje corresponde a 1/5 da população brasileira. Nós somos cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E esses evangélicos estão divididos entre evangélicos protestantes, neopentecostais, tradicionais, pentecostais e anglicanos e outros mais. Mas todos têm a mesma matriz, Cristo. Né? Somos dissidentes do catolicismo romano, da época de Martim Lutero, que foi o grande reformador. Né? Então nós temos o movimento evangélico brasileiro. Nosso apelido é os crentes. Né?
Então, a soma dos crentes no país todo são hoje mais de 40 milhões de pessoas. O deputado Marco Feliciano não acredita que exista intolerância religiosa entre os brasileiros. Eu não consigo ver no Brasil uma disputa religiosa, uma briga religiosa. Pelo contrário, aqui no parlamento mesmo, hoje a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada espírita se une, por exemplo, contra a questão do aborto, porque é algo que, é algo que nos une aqui dentro. Mais são as coisas que unem as pessoas religiosas do que aquela que separa. É claro que tem loucos em todo lugar. E psicopata, você não tem como segregar ele da sociedade, a não ser depois que ele se mostra, você prende ele. Uma pessoa que agride outra por causa da religião dela, ela deve ter algum tipo de disfunção pessoal, emocional e até mesmo espiritual. Para ele, os intolerantes são facilmente identificados em outros países do mundo. Na guerra da Síria e nas guerras do Oriente Médio, nos últimos 5 anos, mataram mais de 150 mil cristãos. Nós vimos vários vídeos aí pela internet, decapitação, crucificação em pleno século XXI, e tudo contra cristãos. Não existe uma religião no mundo que sofra mais perseguição do que o cristianismo. Só que ninguém fala disso. Mas quando uma pessoa, por exemplo, de uma seita, de uma religião afrodescendente, ela passa por algum tipo de agressão, constrangimento, automaticamente se acusa o cristianismo. E não é assim que deve ser feito. O cristianismo, como toda religião, tem sua base, tem seus dogmas e suas doutrinas. E algumas doutrinas nossas não pactuam com as doutrinas do candomblé, por exemplo. Então, o que o pastor faz? Ele ensina aos membros dele que o ocultismo não tem uma aprovação divina, como a feitiçaria também não. A criação da Delegacia Especial em Brasília para apurar denúncias contra o fanatismo religioso não agradou ao deputado. Não precisa criar uma delegacia para isso. Código Penal, artigo 208, se não me falha a memória. Ninguém pode ser violentado pela sua crença, o culto e o objeto de culto não pode ser violado, com pena de prisão de 6 meses a 3 anos. Já tem no Código Penal. Mas aí quando você cria uma delegacia dessa, em função de uma só religião, você segrega e você acaba provocando mais intolerância. As igrejas católicas também têm sido alvo de ataques de fanáticos. Imagens sacras são quebradas, paredes são pichadas e fiéis agredidos. O padre da Igreja Sagrado Coração de Jesus e São José demonstra inquietação pelo desrespeito às escolhas humanas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As imagens de Nossa Senhora e de tantos outros santos foram quebradas e atiradas ao chão dentro do templo religioso. Esta é mais uma ação de vândalos intolerantes e desrespeitosos que insulta a fé de católicos. Um drama que vem se repetindo em igrejas de todo o território nacional. Uma das coisas que me inquieta bastante é essa capacidade de não respeitar as escolhas e as decisões, as vontades humanas. Quando não se há um respeito às diferenças, nós temos uma ofensa não somente religiosa, mas humana. E ferimos profundamente o projeto de Deus. O padre brasiliense Ney Nelson passou a frequentar a Igreja Católica ainda na adolescência. Pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus e São José há 2 anos, ele ressalta que sua missão é servir a Deus, anunciar aos homens um Cristo acessível. Para ele, é uma aberração todo tipo de atentado aos templos religiosos. Para mim, se torna inconcebível, quase que, como diz o Papa Francisco em uma das suas entrevistas, uma aberração em matar o Deus que o outro descobriu. Sabe, isso é uma ofensa. Qual a necessidade disso? Eu não vejo. A intolerância religiosa se expressa também nas redes sociais.
O monitoramento é feito pelo Grupo de Combate a Crimes de Ódio pela Internet, formado pela Polícia Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem quiser denunciar, basta ligar para o Disque 100. O Inclusão termina com um pensamento de Frei Beto, abre aspas, todo ato de intolerância é uma atitude de desamor. A intolerância é a incapacidade de enxergar o outro, acatar a sua opinião e entender que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Fecha aspas. Até a próxima.